Fala pessoal, como é que estão? Tudo bem? Só deixa eu ver se fica bom assim, tá? Pessoal, então vamos lá, vamos tratar do nosso novo livro ali. Eu espero que vocês estejam gostando bastante. Eu tô gostando, né? Esse rapaz aí, bonito que tá na foto ali, é o escritor, tá? E olha só, cara, eu tô gostando muito, muito. Não sei se vocês, como é que tá sendo a sensação de ler esse livro ali. Ele traz um panorama legal, assim, para você, como você vai organizar o teu escritório, como que você vai manter a tua equipe, se faz sentido ou não. Então, para mim ali, eu já tinha lido ele uma vez já, eu até tô com ele aqui, anotando de anotação que a gente vai fazendo, né? E eu já tinha lido ele antes já, só que tem aquele problema, né? Tu lê, tu faz anotação, tu rabisca um monte, mas depois não aplica, né? E graças a Deus que esse clube do livro a gente está aplicando. Então aí é legal, porque daí só de eu preparar a aula para vocês aqui, da gente conversar, eu já consigo trazer alguns aspectos para o escritório, né? Bom, nossa proposta ali era ler os 6 primeiros capítulos, né? Então, o primeiro capítulo ali, ele traz uma questão de filosofia das vendas, né? Primeiro fato, assim, vamos pensar que você acredita que a venda é dom? Seria um dom da pessoa ali? Ou a venda, ela pode ser treinada, né? Ela é um método, né? Se ela é um método, ela pode ser treinada. O que que vocês acham? Eu falo isso porque no livro ele traz um pouco disso, né? Poxa, será que é ou não? E eu, particularmente, eu tenho que acreditar, eu sou obrigado a acreditar que é um método, e esse método tem que ser aplicado. Até porque, para mim, foi assim, né? Eu não tenho espírito de vendedor, eu não sou. Quem me conhece no particular sabe, eu sou extremamente quieto na minha. Mas teve um momento no meu escritório que eu tive que começar a vender. Se eu não começasse a vender, meu escritório tinha fechado as portas já, com certeza, tá? Então eu tive que começar a falar com o cliente, tive que começar a entender melhor, o cliente que não fechava, fui atrás de métodos e tudo mais. Por isso que eu valorizo tanto a educação e por isso que eu criei esse clube do livro, justamente para isso. Porque assim, ó, a gente tem que ir atrás de informações, né? E nesse livro ele traz bastante, principalmente, tá, beleza, então se a venda ela é um método, então se eu aplicar esse método, eu consigo vender melhor. E aí, para mim, pô, deu esse estrago. Tá, eu consigo vender melhor. E eu comecei a aplicar métodos, né? Daí nesse livro também. Mas aí depois eu falei, tá, mas se é método, se eu, que vim do nada, consigo vender, então eu consigo transformar qualquer funcionário, mesmo vendedor, dependendo do perfil dele. E aí consegui fazer isso também, né? A pessoa que trabalha comigo no comercial hoje, ela não tinha espírito nenhum de vendedor. E aí consegue, pô, fecha 70 contratos por mês, 80 contratos. Olha só que maravilha isso, graças a gente entender que é um método. Então, se é um método, tem tentativa, tem erro, mas tem como conseguir também, né? E aí, basicamente, o que que ele fala isso no primeiro ali capítulo, ele fala sobre a filosofia de vendas, né? Como é importante você ter na tua cabeça assim, poxa, então tá, é o método, e aí fala que o mercado mudou um pouco, que antes a gente tinha o caçador, o vendedor caçador, agora acabou isso, agora a gente tem o caçador agricultor, olha só. Então a gente só caçava o cliente, né? Agora não, agora a gente caça ele, mas tem que cultivar também. Então a gente planta o cliente, vai devagar e tudo mais. Que ele fala de vendedor 3.0, né? E é legal, porque na nossa área, na área que a gente da advocacia, para nós é complicado isso. Porque não adianta a gente ficar caçando o cliente, prometer mundos e fundos e depois, como é que a gente vai entregar esse serviço? E nós entregamos um serviço. Então é muito bacana isso aqui, né? Aí ele fala dessa questão, botou uma engrenagem aqui, mas para explicar mais ou menos, né? Que depende de várias coisas, depende do foco, do ambiente, do controle, entusiasmo, motivação, técnica, estratégia. Bom, para mim, isso aí é óbvio que é uma ideia legal, sim, mas para mim, né, isso é óbvio. A gente tem que ter um planejamento, tem que organizar tudo ali, mas depende também do nosso espírito e a gente entender que é o método, tá? Qual que é o método que a gente pode aplicar, né? Eu defendo muito a ideia que o comercial tem que ter um script de venda, ele tem que saber como é que ele vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou fulano de tal. Então é legal, porque ele traz justamente isso, né? E entrando no cenário ali do vendedor 3.0, então é a gente se preocupar com o cliente, colocar o cliente no centro e dizer, tá, o que que o meu serviço está ajudando ele, não me ajudando, né? E nesse sentido, do que está ajudando ele, a gente busca colocar o cliente no centro, e para nós que entregamos um serviço jurídico, eu confesso que não é tão difícil assim. Porque eu que advogo na área trabalhista, né? Como é que eu estou ajudando o cliente? Pô, eu estou devolvendo o dinheiro para ele que o patrão roubou. Eu estou devolvendo para ele o direito, né? E o dinheiro, que é principal, porque ele quer direito. Os meus clientes, sendo bem sincero com vocês, tá? Eu sei que é um grupo fechado, então vou ser o mais sincero possível. O meu cliente não tá muito preocupado com direito, não. Ele está preocupado com dinheiro.
Ele fala, tá, doutor, tu me explicou um monte de coisa, mas quantos que eu vou ganhar no final? É isso que ele quer saber. Então é isso que eu tenho que trazer para ele. Olha, isso que aconteceu com o senhor aqui dá R$ 20.000. Então a lição que eu aprendi com o livro, que eu tirei com o livro ali, foi justamente isso, tá? Colocar ele no centro, então, assim, mais direto ainda possível, né? E além disso, daí, a gente tem o capítulo 3. Aí no capítulo 3 ele traz a estrutura, né? E daí, como é que tem que ser estruturado o teu escritório. E o escritório, ele traz outras ali, que é um pouquinho mais complexo, assim. Mas o escritório da advocacia, ele não é complexo a venda, cara, porque o cliente está passando. Aí o cliente, ele caiu ali no teu escritório. Seja porque ele passou na frente e entrou, seja porque veio por indicação, tráfego pago, enfim, veio por algum método. É uma testemunha, né? E aí, quando ele passou ali e ele caiu no teu setor comercial, primeiro, teu setor comercial tem que saber, pô, ele tem direito? Porque se ele não tiver direito, cara, esquece. Não tem, vai ficar tirando dúvida dele o dia todo. Então, tá, ele tem direito, esse direito faz sentido, beleza. Aí traz ele pra cá. Aí tu convence ele. Então, para nós, essa questão de setorização ali, eu acho que é tranquilo, tá? Até depois, se vocês quiserem algum auxílio e tudo mais, a gente pode estar conversando para fazer uma aula só para estruturar esse setor comercial ali, como é que dá pra gente arrumar. Porque quem advoga de direito de família é uma loucura, né? Direito de família, eu acho loucura. A gente tem que lidar com várias classes sociais, mas a venda ela é um pouquinho mais diferente, né? Direito tributário, cada ramo é assim, mas no direito trabalhista ele é mais tranquilo, né? E aí ele fala dessa questão, uma arquitetura interna, como você pode ajudar ali, né? É, facilitar a vida dos teus vendedores. Então isso também, né, eu sei que talvez não se aplica tanto, porque a venda na advocacia é uma venda mais passiva, né? Alguns falam que chama de tirar pedido, o cliente passa e a gente não vai atrás, né? Eu sei de alguns métodos, né? E sei de algumas situações que vamos atrás, sim. Por exemplo, quem tem tese tributária, a gente sabe que tem advogado que liga na empresa, fala isso, faz reuniões, faz clube de network e tudo mais, e vai caçar. Então, seria mais ou menos isso aqui, tá? Mas eu acho bem bacana, bem bacana mesmo, né? E a questão da estrutura também, de dividir a equipe, ele fala de como é que tem perfis de vendedores e como cada setor tem que estar, né? E também fala dessa, uma equipe inchada, como isso pode prejudicar. Porque tu imagina, tá, quanto mais vendedores eu tiver, mais eu vou vender. E é muito pelo contrário, né? Quanto mais vendedor você tiver, mais burocracia você vai estar. Então tem que ter um controle ali certinho. E isso é mais o dia a dia e a forma como a gente vai lidar com isso, né? Aqui no meu escritório, eu tenho duas pessoas só no setor comercial. E a minha meta é fechar 400. Eu fecho hoje em torno de 100 a 120. Então, só fala assim, pô, mas se eu botar então, se eu fecho 100, 120 com duas, se eu botar mais duas pessoas, vou 440, 240, mas não é assim. Porque o cálculo ele interfere, ele muda, tem gente que fecha mais, tem gente que fecha menos. Se eu contratar uma pessoa para trabalhar em um horário, talvez ela vai fechar mais do que outras, né? Então, ele chama atenção para essa ideia, assim, que eu acho muito legal mesmo, tá? E aí, depois ele vem para a questão da contratação. Esse eu achei muito legal, cara, muito legal. Eu até vou gravar um vídeo depois pro meu canal do YouTube que vai falar disso, cara. Eu, pô, aprendi um monte ali. Até a forma como você vai contratar. Ah, ele fala daquela questão da avó dele lá, do conselho que a avó dele deu. E eu até tinha notado aqui que ninguém faz negócio bom com gente ruim, né? Então, cara, então, quando tu vai contratar, basicamente é isso. Pô, se essa pessoa é boa mesmo pro teu negócio, como é que funciona essa pessoa e tudo mais, né? Então, nesse caso ali, ele até dá a forma que você tem que fazer a entrevista, porque tu vai contratar a pessoa ali, e no nosso escritório, graças a Deus, a gente sempre tem isso na cabeça, assim, de quando a gente vai contratar a pessoa, a gente está contratando o caráter daquela pessoa. A gente está contratando a forma que ela vai trabalhar com nós aqui. A habilidade a gente vai treinar. E eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Não sei quantos funcionários vocês têm aí, mas treinar não é fácil. Não é fácil, cara. Às vezes tu contrata uma pessoa, é uma semana que tu fica o tempo todo ali. Mas isso ainda é gratificante, porque se é uma pessoa que tu tens ali, eu até tinha anotado aqui certinho a palavra ali, é o caráter mesmo, né? Quando o caráter bate, a forma bate certinho ali, pô, tu pode passar o tempo que for. Agora tu contrata uma pessoa que é genial. Nossa, a pessoa é top, mas ela tem um caráter duvidoso, então não faz sentido. Eu acabei com uma sociedade uma vez por causa disso, porque as pessoas estavam lá e eu não concordava com o caráter delas. E isso eu falei, poxa, não tem como, né? Então, quem anda me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Então, na contratação também é isso. Tu não quer trazer para dentro da tua equipe uma pessoa que tu não confia. Então, aí ele fala, né? E acho que é importante isso. Quais são os princípios negociáveis e inegociáveis, né? Então, cada escritório tem uma cultura diferente, cada escritório tem uma forma diferente de pensar,
Mas também tem que ver o que que faz sentido e o que não faz, né? Até quando for contratar a pessoa, tem escritório que não, poxa, pode fazer isso, tem escritório que não, né? E eu acho muito, muito legal isso. E ele explica ali essa forma de contratar, então colocar três pessoas para fazer entrevista, cada uma está olhando de um aspecto diferente, né? Eu anotei aqui, então, o famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, né? Pra tu analisar. Então, eu achei muito legal essa forma de contratação ali, pra tu ter essa análise ali, né? Eu, o ano passado, errei umas três contratações assim, e a gente segue aquele princípio, contrata, demora pra contratar e demite rápido, mas nós fazia, contrata rápido e demite rápido também, sabe? Principalmente no cenário que a gente tava, né? Então a gente tem ali o primeiro capítulo que fala justamente, né, da filosofia, a segunda da estrutura e a terceira o tamanho da equipe, como a fórmula, né, que tem que fazer e como tu vai contratar, né? E aí o quarto capítulo ali ele vai tratar sobre a remuneração, né? Deixa eu ver se eu tinha preparado um slide aqui. Daí fala assim, o avatar de venda, né? Antes disso, como é que a gente vai definir ali o perfil, qual o perfil que a gente quer também, né? E aí definir cada local que essa pessoa tem que ficar. Então, tem perfil de venda que o vendedor ele tem que ficar mais ali, pegou o cliente, a gente chama de SDR, closer, não sei se vocês estão familiarizados essas frases ali, essas palavras ali, mas basicamente é o inicial e o fechamento, né? O SDR é aquele que vai conversar, vai entender o direito do cliente, né? Olha, o que aconteceu com o senhor? Me conta mais sobre o teu caso. Beleza. E o closer que vai fechar, vai, não, pô, a gente cobra isso e tudo mais. Então, em processos bancários, por exemplo, vai envolver em dinheiro, o cara está pagando para entrar com o processo. Então, demanda um carinho melhor, uma explicação melhor, né? Agora, quando é caso assim que o cliente só paga quando ganha o processo, e aí é um pouquinho mais tranquilo, né? Então, tu tem que entender o perfil, e tem vários perfis de vendedores, né? E entender em que momento que ele vai ficar, onde ele tem que ficar e como é que vai funcionar essa estrutura. Então, bacana, bacana mesmo. Não sei se vocês chegaram nessa parte do livro ali, mas, cara, é só ali é de tu grifar a página toda, né? E aí a gente entra na questão da remuneração, né? Aí esse aqui é antes de entrar a remuneração, né? Da contratação ali também. Então ele fala de tu colocar como notas, né? Tem uma apresentação de 0 a 10 e tu depois vai pontuando, né? Apresentação pessoal, a fome, a ambição, gramática, dicção, necessidade financeira, conhecimento técnico, habilidades anterior. Então, só que esses quesitos aqui embaixo, aqui, né? Você coloca o que é importante para o teu escritório. Por exemplo, aqui para o meu, aqui, pô, ambição é importante. Gramática não é tão importante, porque tudo meus clientes aqui tudo é áudio, né? Eu tô falando a parte comercial, a parte de peticionamento, sim, né? Necessidade financeira, depende, né? A gente fala que vendedor bom é aquele que está endividado, né? Que daí sempre vai querer bater as metas, né? Então, fica dessa forma ali também, né? Conhecimento técnico tem que ter, mas isso a gente treina também. Então, a média de corte aqui sugerida, então depois tu soma, divide, né? Então, é bacana, assim, tá? A estratégia da entrevista, aí que ele passou ali, né? Então, para pegar a parte, né, cultural, né? E aí, outras habilidades técnicas, né? E aí, atitudes, alinhamento, né? Então, é bem bacana essa área ali, né? E aí, depois, né, a questão do contrato com eles também, né? Depois que tu contratou a pessoa ali, explicar para eles, né, a questão negociáveis ou não. Essa questão da cartilha acho que é muito legal. Você tem coloca ali a regra do jogo, né? Eu tive aula uma vez com um professor, que ele contava sobre a história da canastra real, né? Não sei se vocês já ouviram essa história. Achei genial, assim, porque eu lembrei isso no livro. É, o meu professor chegou um dia na sala, a gente teve aula de Direito Civil, acho que era Introdução ou Direito Civil 1, e a nota baixíssima, baixíssima, assim, e na faculdade que eu fiz, no Univale, a gente tinha um aplicativo que dava as notas. E nesse aplicativo, então tinha média ali. Então a gente não conseguia ver a nota dos outros alunos, mas via a média da turma, né? E aí eu lembro que a média da turma foi baixíssima, assim. E aí um dia começou a aula dele, ali todo mundo revoltado, sabe que acadêmico de direito já é uma pessoa insuportável de lidar. E aí ele foi e falou bem assim, aqui um dia o cara foi jogar canastra com o rei, e aí o rei falou, não, vamos jogar aqui e tudo mais, né? E aí deu uma carta para uma carta para outra. Aí ele botou um ás, o rei foi e botou o número 4 sem sentido nenhum. E aí ele ficou olhando, o rei foi e falou, calar, canastra. E puxou tudo, né? E aí o rei, o cara ficou sem entender, falou, mas peraí, né? E aí o rei foi e botou uma carta, ele foi e botou outra carta, o rei olhou pra ele e falou, canastra, e puxou de novo, né? Ele falou, mas que diabo, que jogo é esse? Não tinha sentido nenhum, não era uma carta maior, uma carta menor.
E aí ele pensou, poxa, acho que o rei, quem falar primeiro, canastra ganha, né? E aí ele fez a mesma coisa, botou uma carta, o rei botou outra, lá que o rei ia falar, ele falou primeiro, canastra. E ele puxou. Aí nisso o rei tirou uma outra carta e falou bem assim, canastra real, e puxou tudo, né? E o professor contou essa história. Pô, já era direito civil, ninguém entendia nada. Ele contou essa história e entendeu nada mesmo. E aí ele falou: ó, vocês não entenderam? Quando o rei ele coloca o jogo, quem dita o jogo é ele. Então, se é canastra real, ele sempre vai ganhar, né? Então, basicamente, dentro do escritório, às vezes acontece isso. Às vezes o advogado ele dita a canastra real, ele que puxa a canastra ali, e ele fala assim: não, poxa, mas quem está ditando a regra sou eu que imponho essas regras. E aí, para algumas pessoas, para alguns funcionários, ele aplica de uma forma, para outros, ele coloca de outro, né? E vai por mim, tá? Isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem quando começa a aumentar a equipe, é justamente isso, tá? Poxa, mas por que que essa pode chegar 15 minutos mais cedo? Por que que o outro não pode? Por que que esse aqui tem que fazer café? Isso não. Então, cara, onde tem ser humano, é onde tem treta, né? E essa ideia da cartilha ali é muito bacana, porque tu estabelece a regra do jogo. O cara já entra sabendo já, poxa, funciona dessa forma, tem que fazer dessa forma, então facilita bastante. E vai por mim, tá? Isso aqui eu não tinha no escritório, eu tive que implementar, porque isso aqui foi que dá uma paz. Porque não, pô, o pessoal tá lá, né? Poxa, vamos fazer assim, né? Mas tem que fiscalizar para não ter nenhum problema ali certinho, né? E aí, pô, contratou o cara, né? Contratou ali o vendedor, coloca, né, esse manual aqui de integração para a pessoa se sentir abraçada, questão de cultura, fala-se muito de cultura. Eu acho que a gente vai ter um livro esse ano que vai falar sobre cultura da empresa, cara, e isso aí muda o segmento do escritório. Porque hoje, assim, ó, não sei, até dando um parente ali, né? Não sei se vocês têm enxergado isso, mas eu tenho enxergado um movimento de mercado muito alto, que essa geração que vem, cara, ela não tá ficando só pelo dinheiro, não, tá? Ela tá ficando pela cultura também. Eu não me orgulho em dizer isso, mas a gente pegou dois advogados de um escritório ali por causa da nossa cultura. Eles vieram aqui para ganhar a mesma coisa que ganhava lá, mas só porque aqui a cultura é diferente. Poxa, hoje é horário de expediente, ó, e eu tô de camisa e tudo mais, de camiseta, né? A gente tem uma pausa pro café e tudo mais, então questão da cultura. Então, quando for contratar alguém, ele traz isso ali, né? Então, de ler a cartilha com ele, fazer o café da manhã de boas-vindas, apresentação dos valores, histórias, né? Esse aperto de mão com a diretoria eu achei engraçado, mas de conversar e tudo mais, depois o escritório vai ficando tão grande, né? E Deus queira que aconteça isso com o escritório de vocês, que às vezes vocês nem têm contato mais com os funcionários, sabe? E é angustiante e é bom também. Eu tô passando por esse momento na minha vida que eu tenho que lembrar quem que é e tenho que ir lá conversar, perguntar como é que tá e tudo mais, sabe? Até saiu uma pesquisa recentemente, eu acho que é CEO da Gerdau. Eu vou colocar no grupo depois lá, tá? Não sei se é da Gerdau, enfim, ou da General Motors, acho que é da General Motors. E ela reduziu a quantidade de demissão por causa disso, porque ela permitiu que os CEOs fossem lá e conversassem com os funcionários recém-contratados, porque eles não estavam tendo contato com essas pessoas e não sabia como é que estava o andamento e tudo mais, sabe? E aí bota essa questão do compromisso também, né, de fazer uma petiçãozinha ali, um documento ali. Então é bem bacana toda essa parte de contratação, né? E aí ele traz também essa gestão 360 do chefe, né? Daí, às vezes ele analisar, entender cada grupo, como é que está a situação, né? Então, tem muitos gestores ali que eles param, né? E vai chegar um momento que é inevitável, tá? Vai chegar um momento para vocês que você vai ser o gestor do teu escritório. E isso é prazeroso e é difícil também, porque vocês vão ter toda a peteca ali, todo o pepino está na mão de vocês, né? De mudança de lei, como é que vai ser, como é que vai aplicar, qual que é a estratégia. Então, isso ali, ele fala que pô, tem que sempre estar aperfeiçoando, sempre entendendo, sempre indo para cima, né? Para não ter nenhuma questão de ficar para trás, porque os teus subordinados, eles vão sentir isso, né? E aí, rotina de monitoramento também, né? É, é, entender ali quando for o vendedor ali, né? Tipo, o que que ele está vendendo, quantas ligações ele fez, como é que foi a taxa de conversão dele. Então, eu acho legal isso ali, para a gente ter isso monitorado. Então, no meu setor comercial, eu tenho isso, eu tenho o CRM, e olha, tá, quantas pessoas entraram em contato hoje? Entrou 40. Quantos que era dúvida? Desses 40, 30 era dúvida. E quantos que não responderam? 10 não responderam. Já ligamos para esses 10? Não, então liga lá para eles, sabe? Então, e trabalhar com os outros é sempre isso, cara. Porque sabe aquela frase que é o olho do dono que engorda o gado? A gente precisa estar nisso, né? A gente precisa estar toda hora em cima ali, e essas métricas é muito legal, tá? Muito legal mesmo de ter, né? E aí, eles falam essa questão de competitividade, né? Se faz sentido ou não ter, né?
Eu, particularmente, estou tentando aplicar uma nova situação aqui no escritório de não ter tanta competitividade assim, mas tem situações que é preciso ter, né? Então, eu sei de escritórios que colocam uma competitividade grande ali, e tem outros que colocam que não, né? Mas é bem, bem interessante ali, tá? E aí fica essa. Antes de entrar nessa parte aqui, eu pulei, eu acabei, acho que estava pelo filme, tá? Acabei pulando ali, que ele fala essa questão de remuneração, como é que a gente vai remunerar os vendedores, né? Então ele fala, pô, tem a remuneração ali, a fixa, né? Só que a fixa, ela é boa, porque o vendedor ele sabe que ele vai ganhar, só que é ruim porque ele fica acomodado, né? Aí a gente tem a 100% sobre comissão. Só que 100% sobre comissão, aí o cara realmente vira um tubarão ali, ó, vai atrás e fecha qualquer tipo de negócio e não vai muito para satisfação do cliente, né? Então tudo tem. E aí, como tudo no direito, né, tem um misto, tem um depende, né? Que daí seria uma parte comissão e uma parte um valor fixo, né? Para não pressionar tanto ele assim. E aí, como é que tu vai medir essa precificação? Ah, depende, né? Pô, se é um contrato de muita complexidade, onde o vendedor precisa ficar muito tempo com o cliente ali, a remuneração tem que ser maior. Agora, de baixa complexidade, a remuneração tem que ser menor, né? Então, bem, bem bacana mesmo, sabe? Então, essa é a parte do livro, pessoal. Não sei se vocês gostaram tanto quanto eu. Escrevem ali. Eu quero depois ver com o pessoal ali para a gente fazer uma reunião mesmo, para estar conversando sobre o livro ali, ver o que que dá para a gente ir aplicando, fazer uma aula ao vivo um dia, né? Eu sei que é o comecinho ali. Eu espero que vocês tenham gostando tanto que nem eu. Estou gostando do livro ali. Fica as próximas páginas ali, vem bastante coisa para a gente ir aplicando também. Qualquer coisa, me chama no grupo lá e a gente vai conversando, tá bom? Até mais. Abraço. Tchau.